Política, futebol, religião não se discutem. Jesus discutiu com os religiosos da sua época. Mateus, Marcos e Lucas trazem de maneira bem clara esse embate entre Jesus e os líderes religiosos da sua época. O ano de 2026, dentro do calendário litúrgico utilizado pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós vamos ter 40 oportunidades para meditar sobre o Evangelho de Mateus. Pequenas perícopes foram distribuídas ou são distribuídas aí ao longo do ano, e nós então temos 40 oportunidades para falar sobre este evangelho. Um evangelho que é sim importante, um evangelho sim que é necessário ser abordado e ser estudado em nossos dias. E para que eu saiba como se deu essa discussão, esse confronto entre Jesus e os líderes religiosos da época, eu preciso entender o público do Evangelho de Mateus. Cada um dos evangelistas tem um público quando vai escrever o Evangelho. E o objetivo desses evangelistas era que os seus leitores e ouvintes compreendessem sobre quem era Jesus. Mateus, o segundo evangelho que foi escrito, porque o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de João Marcos, que está aqui na Bíblia como Marcos. O Evangelho de Mateus entre os anos 75 e 85 depois de Cristo, escrito para um público judeu. O objetivo de Mateus era provar que Jesus é o cumprimento legal de todas as profecias do Antigo Testamento. E é tão interessante quando nós falamos isso. Por quê? Porque Mateus, ele começa o Evangelho com uma genealogia. E ao começar o Evangelho com uma genealogia, a conexão de Mateus ela é direta com o Antigo Testamento, porque ele quer provar que a genealogia que culmina em Jesus, ela liga Abraão e Davi a Jesus. E também ele quer fazer uma conexão entre o Evangelho de Mateus, o Novo Testamento, com o Antigo Testamento, porque no cânon hebraico, os últimos livros do Antigo Testamento é de crônicas, onde traz ali as genealogias. Aí ele começa com a genealogia dizendo, estamos conectados. E é interessante que Mateus ele se utiliza da expressão reino dos céus. Por quê? Porque os judeus, eles, por reverência a Deus, não falavam, não usavam o nome de Deus. Então, Mateus se utiliza da expressão reino dos céus ao invés de reino de Deus. É o evangelista que mais cita o Antigo Testamento, 61 vezes de maneira direta. Se formos observar as situações ou as citações, as referências indiretas, os termos técnicos e as alusões de histórias proféticas, Mateus chega a citar o Antigo Testamento 130 vezes. É enriquecedor saber que o público de Mateus são os judeus, porque isso aqui me auxilia a compreender o porquê de Jesus ser tão duro com fariseus, escribas e saduceus. Tanto que Mateus ele registra uma das falas de Jesus, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, onde Jesus disse, não sigam o exemplo desses líderes que se perderam na tradição, sigam o Messias que realmente cumpriu a lei. Querido amigo, querida amiga, eu preciso enriquecer a minha visão sobre o conflito entre Jesus e as correntes religiosas da sua época. Marcos, Mateus, Lucas, eles tratam desse embate entre Jesus e a liderança religiosa. O meu foco hoje é o que Mateus relata no seu evangelho. Mas eu também não posso esquecer que Marcos, ele colocou que o conflito de Jesus com os religiosos da sua época, fariseus, escribas e saduceus, se devia ao fato da autoridade, era um conflito da autoridade, onde os líderes religiosos estavam firmados na dureza do seu coração.
E Lucas mostra que o conflito de Jesus com os líderes religiosos estava numa questão de orgulho, também dinheiro, era uma questão aí de status social e também avareza. E Mateus, ele traz o resumo de todo esse conflito. Ele não esquece a questão da dureza do coração, ele não esquece também a questão do conflito do orgulho e do dinheiro, mas ele coloca isso como sendo hipocrisia. Então, Mateus, ele lida desse conflito com os religiosos, abordando muito a questão da hipocrisia. Entre os evangelhos, Mateus é o mais sistemático. Ele reúne as críticas, que é a dureza do coração, amor ao dinheiro, o orgulho, e as coloca sobre esse grande guarda-chuva denominado como Hipócrates, hipocrisia. Eles não eram religiosos, eram atores. Mateus, ele busca fazer uma observação simples, no sentido de que Mateus, ele apresenta o fariseu como sendo aquele que está sentado na cadeira de Moisés. Quer dizer, um grupo que tem autoridade, mas que não vive o que prega. Se nós lermos os relatos de Mateus, de Marcos e de Lucas sobre esse conflito de Jesus com os líderes religiosos, nós vamos ter uma visão 3D do problema. Mateus mostra que eles erram na doutrina, Marcos mostra que eles erram na emoção, o coração endurecido, e Lucas mostra que eles erram na postura social, orgulho e ganância. Para Mateus, para o evangelista Mateus, os fariseus, os saduceus e os escribas, eles não são apenas opositores de Jesus, não. Eles servem como um contra-exemplo do choque do que é ser discípulo. Mateus, ele coloca, isso aqui é ser fariseu, isso aqui é ser discípulo. E a diferença entre um fariseu e um discípulo é que um fariseu usa a religião como máscara para esconder as suas falhas. O discípulo, ele usa a graça de Deus como um espelho para reconhecer a sua necessidade de um Salvador. Olha que fantástico isso aqui. Essa observação, ela é essencial, a ponto de eu repeti-la novamente. O fariseu, ele usa a religião como máscara para esconder as suas falhas. O discípulo usa a graça de Deus como espelho para reconhecer a sua necessidade de um Salvador. Por isso que é tão impactante o Sermão do Monte, dirigido ali, como diz logo no versículo 1, que Jesus se dirigiu aos seus discípulos, para dizer: o verdadeiro discípulo reconhece a necessidade de um Salvador. Por um breve momento, nós precisamos também descobrir quem era quem dentro desses opositores de Jesus, porque isso aqui me ajuda a entender as críticas que Jesus faz para esses grupos religiosos. Primeiro nós temos os escribas. Quem eram os escribas? Doutores da lei. Os escribas, eles eram especialistas em interpretar e copiar as escrituras sagradas. Devemos muito aos escribas por terem copiado as escrituras sagradas. Só que Jesus, ele os critica porque eles tinham conhecimento, mas não tinham prática. Aí nós temos os fariseus. Quem eram os fariseus? Bem, esse era o grupo mais popular. Um grupo focado na pureza ritual e na tradição oral das Escrituras. Jesus chama esse grupo de hipócritas, atores, porque eles se preocupavam muito com uma religiosidade externa. Olha só como está quente aqui, olha o calor, né?
Então, eles estavam muito preocupados com a religiosidade externa. E os saduceus? Quem eram os saduceus? Saduceus era a elite aristocrática e sacerdotal da época. Eram politicamente influentes, mas teologicamente liberais. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. O embate principal, narrado por Jesus, ou narrado pelo evangelista Marcos, sobre Jesus quanto aos líderes religiosos, gira em torno da interpretação da lei. Os líderes religiosos, eles focavam extremamente na exteriorização do rito. Por isso que lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, nós temos a descrição de 7 ai de vós. O evangelista Mateus, de maneira especial no capítulo 23, ele traz o discurso mais duro, mais áspero de Jesus quanto à elite religiosa da sua época. Os 7 ais, eles revelam as falhas destes grupos religiosos. Eles falhavam porque, como atores, é assim que Mateus procura descrevê-los, hipócrates, atores, eles estavam apenas preocupados com um exibicionismo religioso. Eles faziam tudo o que faziam para serem vistos pelos homens. Esses ais de Jesus, eles também mostram o grande obstáculo que esses líderes religiosos criavam para as outras pessoas. Quer dizer, eles fechavam o reino do céu para as pessoas, eles não deixavam ninguém entrar, mas eles também não estavam dentro. Mateus, ele observa que esses grupos religiosos também, eles criaram uma certa falta de proporção. Ou seja, eles coavam um mosquito, eles cuidavam minuciosamente dos detalhes da lei, mas eles engoliam um camelo: a justiça, a misericórdia, a fé. Mateus aborda a aparência estéril desses grupos religiosos, tanto que Jesus usa a metáfora dos sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Além do capítulo 23 de Mateus, nós também podemos estudar o capítulo 12, o capítulo 15, o capítulo 16. E ao lermos estes capítulos, Mateus 12, Mateus 15, Mateus 16, Mateus 23, nós podemos levantar algumas questões para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Jesus, ele traz um alerta contra a levedura, ou seja, a doutrina, a influência desses grupos religiosos. Querido, no contexto pessoal onde eu vivo, onde e como eu estou correndo o perigo, o risco de ter uma fé de aparência ou puramente intelectual? Por 2 vezes, o evangelista Mateus, ele cita o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, onde Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifícios. Aí a pergunta: por que Jesus ele insiste que os líderes religiosos não entenderam o que isso significa? Os escribas, eles citavam outros rabinos. Jesus, ao contrário: eu, porém, vos digo. Deixe-me perguntar para você: o que ocupa o lugar de autoridade final na sua vida hoje? A tradição ou as palavras de Jesus?
Mateus ele mostra que é possível estar perto de Deus institucionalmente, mas longe de Deus no coração. Isso é perigoso. Não adianta eu estar perto de Deus institucionalmente, se eu estou longe de Deus no coração. A crítica que Jesus faz aos fariseus não é um ataque ao judaísmo tão somente, mas é um alerta universal contra a autossuficiência espiritual. E quantas pessoas hoje elas estão vivendo enganadas por essa suposta autossuficiência espiritual? Para confrontar a liderança religiosa da época, Jesus ele se utiliza de uma metáfora que, na minha opinião, ela é a mais impactante e a mais visual de toda a Bíblia. Mateus 23, o versículo 25 e o 26. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro, estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Para os fariseus, a pureza ritual era uma obsessão, e eles seguiam regras detalhadas sobre como lavar utensílios para evitar a contaminação cerimonial. E levando isso em consideração, Jesus então ele pega esse hábito doméstico muito comum e transforma numa radiografia da alma. Os fariseus eles se preocupavam com a reputação, com o rito. Eles eram impecáveis na liturgia, nas vestes, nas palavras públicas. Como disse Jesus, aqui na metáfora, o copo brilhava por fora. Mas o problema era por dentro do copo. Para descrever esta situação e tornar ela ainda mais dramática, Jesus ele usa palavras duras dizendo que a riqueza ou a possessão deles vinha da exploração dos pobres, em especial das viúvas. E o desejo deles era tão descontrolado em satisfazer a si mesmos, que eles mascaravam com uma capa de santidade. Essa frase, fariseu cego, é um verdadeiro choque de realidade. Por quê? Porque Jesus, ele diz uma frase aqui, que eles não conseguiam enxergar o óbvio. De nada serve um copo limpo por fora, se o líquido dentro dele está envenenado ou podre. Meu copo aqui está limpo, mas mesmo se o copo tivesse sujo por fora, o importante é que a água esteja limpa. A proposta de Jesus é uma reforma de dentro para fora. Jesus não está dizendo que o exterior não importa. O que Jesus está dizendo aqui é que o exterior é uma consequência do interior. Se o interior, o coração, as intenções for purificado, o exterior, as ações, o comportamento será naturalmente limpo. Eles diziam, batiam no peito, eu nunca matei. E Jesus disse, mas vocês têm ódio? Eu nunca cometi adultério, eles poderiam dizer. Mas Jesus disse para eles, olha, se olhar com intenção impura, já cometeu adultério.
E daí? Querido amigo, querida amiga, reflita por um breve momento. Se o interior fosse transformado num líquido e servido num copo, seria potável? Agora deixa eu fazer outra pergunta. O que tem alimentado as minhas intenções? O desejo de servir ou a rapina, ou seja, querer levar alguma vantagem? A gente precisa continuar ampliando a compreensão do conflito de Jesus com religiosos da sua época. Por isso eu preciso observar o sexto ai, onde Jesus fala sobre os sepulcros caiados. Versículo 27 do capítulo 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Na época da Páscoa, os judeus eles pintavam os túmulos de branco com cal, por dois motivos. Primeiro, para ficar bonito para os peregrinos, uma questão estética, e segundo, era uma questão cerimonial, porque se alguém esbarrasse num dos túmulos, aquilo ficaria manchado na sua roupa e todos poderiam ver que, de acordo com a lei, narrada lá em Números 19:16, aquela pessoa estava impura. E diante dessa realidade, Jesus ele é irônico com os fariseus, dizendo que eles são como esses túmulos, ou seja, por fora, o branco da cal brilha diante do sol. Transmitem uma mensagem de pureza, beleza, mas por dentro, eles possuíam o ápice da impureza, a morte. Querido amigo, querida amiga, nós temos aqui duas metáforas de Jesus que são enriquecedoras para compreender esse conflito de Jesus com os líderes religiosos da sua época. Primeiro Jesus fala sobre o copo, depois Jesus fala sobre o sepulcro. Jesus fala sobre a utilidade, o copo. Jesus fala sobre o caráter, o copo. Só que daí Jesus ele diz que muitas vezes aquilo que é oferecido para o outro não é água limpa. O que se oferece para o outro baseado numa religiosidade provém da ganância, provém do egoísmo. Aí Jesus fala sobre o sepulcro, ele fala sobre a identidade, é sobre identidade que Jesus fala aqui. Jesus foca a natureza. Jesus, ele diz que muitas vezes as pessoas elas podem até parecer e mostrar para os outros que elas estão vivas religiosamente, mas não têm vida espiritual, estão espiritualmente mortas. Com essas palavras, ali no versículo 28 desse capítulo 23, por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Aqui Mateus ele termina essa conclusão, ou termina concluindo aquilo que de fato a Bíblia entende como sendo hipocrisia, hipócrites, ator. Fariseus, saduceus e escribas não eram religiosos, eles eram atores. O maior medo de um hipócrita é ser descoberto. Ele não tem medo do pecado, ele tem medo de ser descoberto. Ele não teme o pecado, ele teme a opinião pública, porque a opinião pública tem mais valor do que o olhar de Deus sobre o seu pecado. E é justamente no Sermão do Monte, lá no começo do Evangelho, que Jesus, como novo Moisés,
ele destaca duas maneiras de viver a fé. Duas maneiras de viver a fé. Aí Jesus ele fala que de um lado nós temos a elite religiosa que tinha um comportamento visível, mas Jesus fala para eles sobre a intenção do coração. De um lado nós temos os líderes religiosos buscando aprovação humana e status, mas do outro lado tem Jesus dizendo sobre amar a Deus e ao próximo. De um lado nós temos os líderes, a elite religiosa preocupada em evitar o ato, não matar, não roubar, mas do outro lado Jesus ele fala sobre evitar a raiz disso, não odiar, não desejar, não ter inveja e assim por diante. De um lado nós temos a elite religiosa que tinha como intuito, olha, é preciso cumprir a lei para ser salvo. E de outro lado nós temos Jesus, onde ele diz que ele cumpriu a lei. E quem crê nesse Cristo tem a lei como observada por si mesmo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. No Sermão do Monte, Jesus ele pega as leis que os escribas copiavam, que os escribas ensinavam, e ele abre o conteúdo delas. Jesus, ele, no capítulo 23, quando ele diz que tudo termina lá com um sepulcro caiado, mas Jesus, ele diz que antes daquilo, ou tudo aquilo termina, porque começou em um lugar. Para o escriba, se você não matou, você está limpo. Para Jesus, o ódio no coração já é cheiro de morte do sepulcro. Para o fariseu, se não houve o ato físico, o copo está limpo por fora. Para Jesus, o olhar de cobiça, de inveja, já sujou o interior do copo. O maior problema daqueles líderes religiosos não era que eles faziam coisas erradas, não. Eram pessoas boas, pessoas que faziam o bem. Mas o problema daqueles líderes religiosos é que eles faziam as coisas certas pelos motivos errados. Eles davam esmolas, mas tocavam trombetas. Oravam nas esquinas, mas queriam ser vistos e aplaudidos. Jejuavam, mas faziam uma cara de sofrimento, de penitência, para parecer sofrido. Aí Jesus diz, olha, essas pessoas já receberam a sua recompensa. Fazer algo para que os homens vejam é buscar a única recompensa que a pessoa que faz isso vai ter. Aplausos, elogios. E Jesus daí diz, ele não deve nada para um ator. Ele não é dono de nenhuma rede de TV para ter atores para atuarem. Não. Jesus não contratou ninguém para fazer novela. Mateus, ele apresenta um rei que não quer súditos que usem o uniforme do reino. Mateus destaca que o rei quer súditos que tenham a natureza do reino. Por isso, feliz, bem-aventurados do Sermão do Monte. Mateus traz essa diferença daquilo que é um fariseu, um escriba, um saduceu, para aquilo que verdadeiramente é um discípulo. Muitos religiosos, eles usam a religião como uma máscara para esconder as suas falhas. O discípulo
usa a graça de Deus como um espelho para reconhecer a necessidade que tem de um Salvador. Eu necessito de um Salvador. Porque quando Jesus fala que o assassinato não é apenas não matar, mas é também sentir raiva, eu me vejo o quão pecador eu sou e o quanto eu necessito dessa graça de Deus em Jesus. Só me resta, como discípulo, agradecer a Deus por ter enviado seu Filho para realizar a obra que eu jamais seria e sou capaz de realizar. Quão bom e quão maravilhoso é que Jesus é o meu Rei e que por Jesus eu tenho e estou no reino dos céus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te preserve. Deixe o seu likezinho nesse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, um pouco longa, mas necessária essa reflexão, para entendermos que, sim, religião é um assunto que se discute, é um assunto que precisa ser conversado e falado, porque tem muitas pessoas apenas preocupadas com a religião, e Jesus me convida a olhar para o reino dele, que vai além de uma mera religiosidade. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te preserve. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!